Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade 1 dos conteúdos voltados para o 8º ano do ensino fundamental. A nossa unidade 1 nós vamos trabalhar potenciação e radiciação. Se você não conhece o canal Aprenda Matemática Oficial, seja muito bem-vindo. Aqui nós trabalhamos a matemática básica e nessa playlist nós vamos passar todos os conteúdos voltados para o 8º ano do ensino fundamental. Então, se você é um aluno do 8º ano do ensino fundamental, você está no lugar certo para aprender todos os conteúdos que você vai estudar durante o ano, vai estar aqui nessa playlist. Então, segue aí a gente, se inscreve e vamos para a nossa videoaula, certo? Na nossa introdução, nós vamos trabalhar potenciação com o expoente natural, ou seja, o expoente, o número que fica ali em cima, ele vai ser um número natural. O que são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai infinitamente. Então veja aqui a situação. Olha. Renata trabalha em uma fábrica de remédios. Ela armazena a produção em caixas que são organizadas em pequenos lotes, como mostrado na imagem. Está aqui a nossa imagem ilustrando essa situação. Para determinar quantas caixas de remédios são organizadas em cada lote, podemos efetuar uma multiplicação de fatores iguais, que pode ser escrita como potenciação. Então, o que é a potenciação? Uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo aqui que nós vamos utilizar. Olha. Esse aqui, primeiro vamos ver os elementos que compõem uma potenciação. O primeiro elemento aqui vai ser a base, certo? Que vai ser o fator que se repete, o número que vai ficar se repetindo. O outro aqui é o expoente, que é a quantidade de vezes que o fator se repete. Então, se a nossa base fosse repetir 3 vezes, o expoente tem que ser 3. Se a base fosse repetir 4 vezes, o expoente tem que ser 4. Nesse exemplo que nós estamos usando aqui, o expoente é 3, então a nossa base vai se repetir 3 vezes. Por isso que está aqui, olha, 3 vezes 3 vezes 3. Como o expoente é 3, a nossa base vai se repetir, vai ser multiplicada 3 vezes. E 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. A potência, que nós chamamos de potência, esse conjunto formado por uma base e um expoente. E esse conjunto vai gerar o resultado da potenciação. Uma informação importante aqui, olha, é que a potência 3 elevado a 3 é lida da seguinte maneira, ó, 3 elevado à terceira potência ou 3 elevado ao cubo. A gente pode chamar de 3 elevado à terceira potência ou 3 elevado ao cubo. Eu prefiro falar 3 elevado à terceira potência porque a gente já sabe qual é o número que está lá em cima. Às vezes usa cubo, quadrado, confunde um pouco o aluno. Então, se você se confunde com esse negócio de cubo, de quadrado, é só você dizer 3 elevado a 3 ou 3 elevado à terceira potência. Tanto faz. Então aqui tem a nossa explicação, denomina-se potência de base A e expoente B, em que B é um número natural maior do que 1. O número A elevado a B, que corresponde ao produto de B fatores de A. Então nós temos aqui, olha, A elevado a B vai ser igual a A vezes A vezes A vezes A em B fatores, ou seja, o número que vale B vai ser a quantidade de vezes que a nossa base aqui, ou seja, que o nosso A vai se repetir. Vamos lá, vamos para umas situações especiais aqui. A primeira situação especial aqui, olha, é caso o B, ou seja, o expoente seja 0, ou ele seja 1. Então, quando eu tenho, por exemplo, A elevado a 1, uma base sendo elevada a 1, o resultado dessa potência vai ser o meu próprio A. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem isso aqui. Olha, quando eu tenho A elevado a 1, o resultado vai ser o meu próprio A. E se eu tenho A elevado a 0, o meu resultado vai ser 1, certo? Isso para uma base que não seja 0. A base aqui, olha, o valor de A não pode ser 0. Porque 0 elevado a 0 vai dar uma indeterminação, vai dar um negócio que não existe, certo? Mas qualquer outro número que não seja 0, você pode fazer isso aqui. Então eu tenho que A elevado a 1 dá o próprio A, e A elevado a 0 dá 1. Se vocês quiserem uma explicação para isso aqui, eu faço um short, um vídeo exclusivo para explicar por que A elevado a 1 dá A e por que A elevado a 0 dá 1. Se você é um aluno que já sabe por que
a elevado a 1 dá A e a elevado a 0 dá 1, pode deixar aí nos comentários, porque aí você vai estar ajudando seus colegas. Aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos. Ó, por exemplo, 6 elevado a 5 vai ser 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E fazendo todas essas multiplicações seguidas, nós vamos ter 7.776. Outro exemplo aqui, ó, na nossa letra B, nós temos 1,5 elevado à segunda potência. Então vai ser 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. E o nosso terceiro exemplo aqui, eu tenho uma fração, 1 meio, ou 1 sobre 2, elevado à terceira potência. Vou ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Mais uma informação importante é que quando a base de uma potência for um número inteiro negativo, quando a base for um número negativo, ela será da seguinte forma, olha, ela vai ser positiva se o expoente for par, e ela vai ser negativa se o expoente for ímpar. Exemplo, na letra A aqui nós temos menos 2 elevado à quarta potência. Veja que a nossa base, que é o menos 2, ela é negativa. E o nosso expoente aqui, ele é um número par. Toda vez que o meu expoente for um número par, o resultado da minha potência vai ser um valor positivo. Veja que aqui, olha, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 deu 16 positivo. Por quê? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Aqui eu tenho outro exemplo. Eu tenho menos 5 elevado a 1. Meu 1 aqui, ímpar. Meu resultado aqui vai ser o próprio menos 5. Lembra que acabei de explicar que quando o número é elevado a 1, o resultado vai ser a própria base. Então aqui, o menos 5 está sendo elevado a 1, o resultado vai ser o próprio menos 5. Nós temos aqui também na nossa letra C, uma fração menos 2 sobre 3, ou menos 2 terços, elevado à terceira potência. Vai ficar menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Menos com menos, mais com menos, menos. Ó, meu expoente aqui é ímpar, logo o meu resultado vai ser negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Se você não conseguir lembrar dessa regrinha, você faz dessa seguinte maneira que nós estamos colocando aqui, olha. Você vai montar a multiplicação e você vai fazer o jogo de sinais de 1 por 1. Fazendo isso, você sempre vai acertar o sinal do resultado, tá certo, pessoal? Agora nós vamos para a potência com o expoente negativo. Veja bem, um número diferente de 0 elevado a um expoente negativo, ó, preste atenção, ele tem que ser diferente de 0, ou seja, não pode ser 0. Quando ele é elevado a um número negativo, ele vai ser igual ao inverso desse número, elevado ao oposto do expoente. Vamos entender isso aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, olha. Preste atenção. Eu tenho aqui A elevado a menos 5. A elevado a menos 5, eu vou pegar o A e vou inverter o A. Lembre de uma coisa, o inverso de um número vai ser aqui, olha, 1 sobre o próprio número. Então, o inverso de A vai ser 1 sobre A. Vamos usar aqui um exemplo numérico. Vou pegar aqui um exemplozinho para a gente fazer. Vou dar aqui um pouquinho mais de zoom. Vou colocar aqui, olha, 3 elevado a menos 4. Isso aqui vai ser igual. Eu vou pegar a minha base, que é 3, e vou colocar ela 1 sobre 3 elevado a 4. Certo? Agora, eu inverti um número e coloquei o sinal que antes era negativo, meu expoente era negativo, ele ficou positivo. Daqui, pessoal, eu só vou responder o resultado dessa potência aqui, que é 3 elevado a 4. 3, que vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, vai ficar 27 vezes 3, 60, 70, 81. Então, o resultado aqui vai ser 1 elevado a 81. Nesse exemplo que eu fiz aqui rapidinho, só para a gente praticar. Mais abaixo, nós vamos ter mais aqui alguns exemplos
dessa situação que eu acabei de descrever aqui para vocês. Eu tenho aqui, olha, 3 elevado a menos 5. O meu 3 elevado a menos 5, eu vou pegar a minha base, que é 3, e vai ficar 1 sobre 3. E esse 1 sobre 3 vai ficar elevado a menos 5. E daí eu vou distribuir esse menos 5 para o número que está em cima e para o número que está embaixo. E vou multiplicar, vou resolver aqui essa potência. Nesse exemplo aqui eu já tenho uma fração. Quando eu tenho uma fração, eu tenho que fazer o inverso dessa fração. Se a fração é 2 sobre 5, eu vou inverter essa fração e vai ficar 5 sobre 2. E agora o meu expoente aqui fica positivo. Daí esse 2 vai vir para o 5, vai ficar 5 elevado à segunda potência, que vai dar 25, e 2 elevado à segunda potência, que vai dar 4. Temos aqui mais esses dois exemplos, também com a fração. Inverti a fração 1 sobre 4, ficou 4 sobre 1. E 4 elevado a 3 dá 64. E 1 elevado a 3 dá 1. 64 dividido para 1 dá o próprio 64. Para fechar, aqui mais um exemplo. Menos 6 elevado a menos 4. Eu vou fazer o inverso de menos 6. Vai ficar 1 sobre menos 6. E vou resolver essa potência aqui utilizando a propriedade que a gente acabou de conhecer. Olha, quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, o meu resultado se torna positivo. Foi o que nós acabamos de aprender. Aqui, pessoal, tem mais essa ideia que o livro apresenta aqui para a gente, pegando esses números aqui e transformando eles em números onde a base seja 2. Não vou me aprofundar nisso aqui agora, mas nós podemos fazer um vídeo aqui específico falando sobre isso aqui, sobre escrever uma potência de forma, em forma de base 2. Podemos fazer isso aqui em uma videoaula mais calma. Se você quiser um vídeo só para isso aqui, deixa aí nos comentários e eu vou explicar para vocês direitinho como é que a gente pode fazer isso daqui. Para finalizar essa parte sobre potências, nós vamos ver as propriedades das potências. Tem algumas propriedades bem interessantes que nós podemos utilizar para facilitar quando a gente for trabalhar com potenciação. Vamos aqui para a nossa propriedade 1. O que a nossa propriedade 1 vai nos induzir a fazer? Olha, todas as vezes que nós tivermos um produto de potências com a mesma base, o que seria um produto de potências com a mesma base? Veja aqui o nosso exemplo. Eu tenho 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4. Observe que a base aqui, olha, é 3. O que seria 3 elevado a 3? Ó, 3 vezes 3 vezes 3. O que seria 3 elevado a 4? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Veja que a base vai se repetir aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as vezes que isso acontecer, nós vamos utilizar a seguinte propriedade, olha. Quando eu tenho aqui a multiplicação de potências aqui com as bases iguais, eu vou pegar os dois expoentes aqui e vou somar. Vou somar o valor do primeiro expoente mais o valor do segundo expoente. E se tiver uma terceira potenciação com a mesma base, eu vou somar também com a do terceiro. Aqui no nosso outro exemplo, a gente tem 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Eu somo o 2 mais o 3, vai ficar 5 elevado a 5. Observe aqui, olha, que de um modo geral, essa situação ela vale para com A diferente de 0, se o n for menor que o 0 ou o n for menor que o 0. Então tem esse critério aqui para utilizar essa propriedade. Nós também temos aqui a propriedade 2, onde agora eu vou ter uma divisão, um quociente de potências de mesma base. A base é igual e eu estou dividindo uma potência por outra. Eu tenho 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 5. Fazendo essa divisão aqui, olha, 7 elevado a 8 vai ser isso aqui, 7 elevado a 5 vai ser isso aqui. Se eu cancelar um daqui com um daqui, um daqui com um daqui, um daqui com um daqui, um daqui com um daqui e com um daqui, pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O que foi que sobrou? 3 7. 7 vezes 7 vezes 7, que é 7 elevado a 3. Então, o que eu precisaria fazer quando for uma divisão? Quando for uma divisão, eu vou fazer o meu expoente daqui menos o meu expoente daqui. Olha aqui a nossa regra. Nós vamos fazer um expoente menos o outro.
A nossa propriedade 3 agora é para uma multiplicação, aqui é a potência de um produto, ou seja, a potência de uma multiplicação. Eu tenho aqui a multiplicação de 4 vezes 8, e essa multiplicação está sendo elevada à terceira potência, ou seja, seria 4 vezes 8 vezes 4 vezes 8 vezes 4 vezes 8. O que nós vamos fazer aqui, olha, observe que você vai ter 1, 2, 3, aqui. Ou seja, você vai ter 4 elevado a 3 e você vai ter 1, 2, 3, ou seja, 8 elevado a 3. Então, organizando isso aqui direitinho, esse 4 vezes 8 elevado à terceira potência vai resultar em 4 elevado à terceira potência vezes 3 elevado à terceira potência. Então, para ficar bem simples isso aqui, nós vamos pegar, pessoal, toda vez que vier essa situação, você vai pegar esse expoente, vai colocar ele no primeiro número, vai pegar esse expoente, vai colocar no segundo número e fechou nisso daí. Agora nós temos aqui na propriedade 4 a potência de um quociente, ou seja, de uma divisão. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, 12 dividido para 5 e essa divisão está sendo elevada à quarta potência. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma ideia de pegar essa potência, jogar ela para um número que está aqui em cima e colocar ela também aqui para um número que está aqui embaixo. Então, isso aqui vai resultar, olha, em 12 elevado a 4 dividido para 5 elevado a 4. É para isso que serve aqui essa propriedade 4, para você distribuir esse expoente, tá certo? A nossa propriedade 5, ela trata sobre a potência de uma potência. Quando eu tenho assim duas potências para uma mesma base, ou 2 ou 3 ou 4 potências para uma mesma base, o que nós vamos fazer? Observe aqui o exemplo. Eu tenho a seguinte situação: 2 elevado a 4 sendo elevado a 5. Então, 2 elevado à quarta potência que está sendo elevado à quinta potência. O que seria o 2 elevado à quarta potência sendo elevado à quinta potência? Ia ficar 2 elevado a 4 vezes 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 2 elevado a 4. Aqui, ó. 5 vezes repetido o 2 elevado a 4. Lembra o que nós vimos sobre multiplicação de potências de base igual? Ó, a base é 2 para todo mundo. O que eu vou fazer? Somar 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Fazendo essa soma, nós vamos ter 2 elevado a 20. O que eu poderia fazer para simplificar? Ao invés de escrever isso tudo aqui, o que eu posso fazer? Não está 2 elevado a 4 elevado a 5? Eu vou multiplicar o 4 vezes o 5, que vai me resultar num expoente 20, ou seja, 2 elevado a 20. Essa aqui é a nossa quinta propriedade. E para fechar a potenciação, nós teremos aqui potências de base 10. O que seria uma potência de base 10? Se eu tenho aqui, olha, a minha base é 10 e o meu número que está aqui é 2, nós vamos ter 100. E o que seria 100? Seria esse expoente 2 aqui transformado em 2 zeros. Observe aqui o seguinte: 10 elevado à terceira potência, ao invés do 3 aqui, eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros. As potências de base 10, o expoente que está aqui em cima, ele vai me dizer quantos zeros eu vou ter depois de um 1. Então, se aqui tem um 4, vai ser 1, 2, 3, 4. Se aqui tem um 3, eu vou ter 1, 2, 3. Se aqui tem um 2, eu vou ter 1, 2. Agora, quando esse expoente aqui é negativo, vai acontecer um negócio um pouquinho diferente. Porque eu vou ter 10 elevado a menos 2. Eu vou pegar a minha base e vou inverter. Qual é o inverso de 10? 1 sobre 10, não é isso? Nós aprendemos que o inverso de um número vai ser 1 sobre esse número. Vai ser aqui 1 sobre 10 elevado a 2 e 10 elevado a 2 dá 100. Então vai ficar 1 dividido em 100 partes, que vai dar 0,1. O que tu vai fazer aqui para transformar, quando ele for negativo, uma regrinha? Veja bem, aqui não está 2, não é isso? Aqui eu não tenho menos 2. Deixa eu apagar aqui, para ajudar vocês, ó. Olha o macete. Aqui não está menos 2. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2. Só que tem essa vírgula, não pode esquecer da vírgula. Então vai ter o primeiro zero
a vírgula e o segundo zero. Aqui não está menos 3? Ó, 1, 2, 3 zeros. Só que sempre tem um primeiro zero, a vírgula, e você vai acrescentar mais 2 zeros. Aqui não está menos 4? Ó, 1 zero, aí a vírgula, 1, 2, 3. Vai totalizar quantos zeros aqui? 4. Você vai escrever o contrário desse aqui. Só que aqui você vai utilizar a vírgula depois do primeiro zero. Mas o expoente que está aqui em cima, ele sempre vai me dizer quantos zeros eu vou ter. Então, se aqui está menos 4, se fosse 10 elevado a menos 5. Ó, deixa eu pegar aqui o espaço aqui. Nós teríamos 10 elevado a menos 5. Isso vai ser igual o primeiro zero, segundo, terceiro, quarto, quinto. E para fechar o número 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Seria a continuação depois do 10 elevado a menos 4, seria o 10 elevado a menos 5. E é assim que você faria. Então aqui, olha, aqui está a forminha geral do que eu acabei de explicar. Para quando ele for positivo, você vai ter um número muito grande. Quando ele for negativo, você vai ter um número aqui muito pequeno. Certo, pessoal? Essa aqui foi a nossa primeira parte. Para não ficar tão grande, já foi muito tempo de aula. Mas nós vamos ter aqui a parte 2, está aparecendo aqui no final da aula. Clique e assista a continuação desse conteúdo. Nós vamos agora para notação científica, muito importante. Então, clica aí e assiste a próxima parte.